Você não perde vendas por falta de talento. Você perde por falta de treino. E nesse vídeo, vamos falar de 6 erros que podem te tirar do jogo. Vamos analisar a Copa do Mundo. Ninguém chega lá porque é bom. Chega porque é bom e treina como se não fosse. Pois é fato que talento sem treino não sustenta resultados. E em vendas, gente, não é diferente. É exatamente igual. Tem muita gente com produto pior, vendendo muito mais. Por quê? Porque tem técnica, treino e planejamento. Então, a diferença entre ser um vendedor amador, que tenta vender de qualquer forma, e um profissional elitizado de vendas que bate meta com leveza, está exatamente no que é feito quando não se está na frente do cliente. E na Copa, o craque é o que mais treina e se compromete ao mais alto nível. Então, vamos nos espelhar neles para atingir as nossas metas. E eu pergunto, você já sentiu que perdeu uma venda super importante por um mero detalhe? Que se você tivesse planejado melhor, teria ganho a venda? Eu já. E não foram poucas vezes. E a sensação é horrorosa. Mas, se você é vendedor, empreendedor, autônomo, esse vídeo é para você. E no final, eu vou deixar um treino simples para você aplicar na sua semana e começar a sentir resultados com mais leveza. Ainda nos espelhando nos jogadores de Copa, que fazem o básico num nível absurdo, são muitos passes, posicionamento, tomada de decisão e ainda, acima de tudo, um preparo mental absurdo. E, mesmo assim, eles revê jogo, assiste regravação, treinam e ajustam todos os detalhes. E em vendas, nós temos que fazer exatamente isso. O nosso básico define resultados. Analise a sua abordagem, como está o seu fluxo de cadência, a forma do valor do seu produto, a sua postura. Como você está fazendo o filtro da atenção aos seus clientes. E ainda por cima, ter a mente forte. E isso define resultados. Porque quem não treina, perde para quem treina. Esta é a mais pura verdade. Agora nós vamos falar dos erros. Cada erro você tem que pensar que é uma técnica mal treinada. E digo para você, nos meus 30 anos de venda, errando, acertando com a minha equipe e aos 16 anos na minha empresa, eu sei o quanto é difícil. Você ter que pensar em tudo, comprar, entregar e ainda vender. E todos esses anos me deram a certeza que o planejamento não é luxo, ele é uma necessidade básica para quem quer ter resultados. Então, eu vou pontuar esses 6 erros que podem estar te impedindo de vender. E isso com correção e prática, porque eu já cometi muitos deles. O primeiro é a falta de treinamento. Você não entra no campo de batalha sem tática. Quem não planeja, joga o jogo do cliente e o jogo do acaso. E eu volto a dizer, eu sei que todos nós temos uma vida corrida e temos que pensar em tudo, marketing, financeiro, entrega. Mas sem planejamento, você vira refém do seu dia. Então, planejar o seu dia, o seu mês, o seu ano, faz muita diferença. Sem contar que esse planejamento gera uma leveza na nossa mente. E aí, a minha sugestão primordial para você é: use todas as ferramentas. Agenda, blocos de nota, IAs. Gere um CRM para você. Hoje, com a IA, você gera em menos de 1 hora. E ainda você modela de acordo com a necessidade. Isso te dá poder, porque você sabe que tudo que você precisa saber do seu cliente está lá no CRM.
É fundamental essa organização. É fundamental. Faz você bater metas. Essa dica é poderosa. E olha, como eu faço? Eu crio um grupo comigo mesmo. Eu mando as ideias que surgem. Por quê? Eu, Eva, vejo vendas em tudo. Se eu vou na farmácia, na padaria, no açougue, eu analiso como eu fui atendida e eu simplesmente questiono o que eu posso melhorar nesse atendimento. Lembre-se, nós só crescemos quando nós conseguimos nos avaliar. A gente só cresce nos avaliando e mudando, fazendo algo diferente. Entende? Esse planejamento é muito importante. Então, analise tudo, todos os atendimentos para aplicar nos seus atendimentos. Você sabe que a gente só vira craque naquilo que treinamos. Então, eu vou te dar um desafio de 7 dias para você aplicar. No final de cada dia, pegue alguns minutos para você revisar os seus atendimentos e anote o que funcionou, o que te travou, que ajuste você deve fazer para o outro dia. Todo começo de semana, pegue 30 minutos para planejar todas as suas ações de vendas. Mas entenda uma coisa, planejamento sem cabeça certa não vai te levar a lugar nenhum. Planeje, porém, tenha ação juntas. Isso te leva para outro patamar. E aí eu te pergunto, como você tem feito? Tem planejado o seu dia a dia e semana ou só apaga incêndios? Analise e mude se precisar. Agora, eu convido você a prestar atenção no segundo erro. Autoimagem negativa. Isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Você entra em campo pedindo desculpas. Primeiro cliente que você precisa convencer é você mesmo. Porque se você não está bem, o seu cliente sente. E ele não vai comprar de você porque ele não vai confiar em você. Ninguém gosta de crítica. Mas sejamos adultos. Seja você mesmo o seu crítico. Analise sempre o que você precisa melhorar. Tenha autoestima suficiente e sempre mentalize e verbalize. Eu sou bom, eu estou preparado e eu vendo o melhor produto. Entende? E mapeie o que te faz travar. Medo de ser vendedor? Medo de não atender a expectativa do cliente? Qual é o seu medo que te trava? E corrija. Porque o que acontece? A prática de correção, ela funciona muito. Eu sugiro você pegar 2 minutos. Antes de você ligar ou atender um cliente, você tenha na mente a seguinte coisa. Qual a transformação eu entrego? E se empodere dela. E depois, você se questiona após o atendimento. Eu conduzi ou eu pedi, implorei pela venda? E anote para a ação seguinte. Sempre analise o seu atendimento atual e analise. Você fala como quem ajuda ou como quem pede? Isso faz muita diferença no processo de vendas. Muita diferença. E esse erro, o terceiro, vale muita atenção. Não diferenciar clientes que merecem mais atenção dos que sugam a nossa energia. Para você ter paz, você precisa ter volume e filtro dos seus clientes. E aqui eu não estou dizendo para você desistir de cliente, mas filtre os seus clientes por micro compromisso. Esse cliente te responde, ele manda informações, ele agenda, ele cumpre. E aí você separa no seu CRM por essas prioridades, porque não adianta ficar insistente. E aí você só agenda ou descarta o cliente quando ele te disser, eu não vou comprar de você. E se o cliente disser, não, vamos deixar mais para frente, analise, você fez toda a sua abordagem? Acha que vale mais uma chance? Analise ele bem mais para frente. Mas para esse cliente, faça um fluxo de cadência assim, direto. E aí, analisou? Você definiu? De uma forma direta. Segundo, reforça o seu valor, manda uma prova social se for o caso. E no terceiro contato,
Ou ele fecha com você ou você arquiva. De uma forma leve e segue para o próximo. E agora eu te pergunto, você tem desistido de algum cliente antes de ele te dizer ou não? Cuidado, não decida pelo seu cliente. Ele tem que te dizer que não quer e não você por ele. E eu sei que são muitos detalhes, só que vendas é isso mesmo, não tem saída. Agora, o quarto erro eu já cometi muito no meu começo de vendas. É comparar o seu bolso com o bolso do cliente. E entenda, preço não é sobre dinheiro, é sobre prioridade. E aí, se me permite o conselho, não julgue o seu cliente pela aparência. Porque quem às vezes você acha que compra, não compra, e o inverso acontece demais. E as pessoas compram só o que é importante para elas. Não porque tem dinheiro. Vamos pegar um exemplo de corretor. Normalmente quem vai comprar uma casa não tem o valor total, mas ele compra financiado. E por quê? Porque é uma prioridade para ele. Então, o que você tem que corrigir é ressalte o valor do seu produto e mostre para o seu cliente o que o cliente ganha comprando de você e ressalte também o que ele perde se não comprar de você. Vamos pegar um exemplo de seguro de carro. Você tem que destacar a tranquilidade e segurança que ele vai ter de não ficar com medo de roubarem o carro, algum acidente que destrói o carro, é perca de patrimônio. E a vida não avisa quando vai ter imprevisto. Você destacar isso para ele, você ativa para ele decidir rápido. E o que ele perde? Ficar com medo o tempo todo de alguém roubar o patrimônio dele. Ou de bater o carro e perder porque não está assegurado. Isso faz o cliente refletir de forma rápida. E no quinto erro? Esse, então, requer uma força sobrenatural da gente. É a fragilidade emocional. Mas como no futebol, nós não podemos deixar uma falta virar expulsão. Acredite, você não é frágil, você está destreinado emocionalmente. Vamos treinar a ter menos mimimi? Antifragilidade? Do não que sofreu? Respira e vamos para o próximo cliente. Esta é a solução. Até porque 90% dos problemas às vezes está só na nossa cabeça. E lembre-se de um detalhe. O próximo cliente não tem culpa do seu atendimento anterior. Cuide bem disso. Esse cliente me deixou enlouquecida. Respira. Respira 30 segundos. Volta para o processo. Dá mais 30 segundos. E entra novamente para o novo contato. Agora, eu te pergunto. Você tem sido forte com os nãos que você tem recebido? Afinal, escolher vendas é ter a certeza que você precisa ser forte, porque todos os dias iniciamos zerados, diferente de iniciar negativo. Mas a nossa meta, ela zera todos os dias. Todos os dias nós começamos do zero. Treine isso diariamente. Tudo é treino, porque se você quer ser um vendedor de Copa, você tem que ter treino intensivo. Quem quer resultado de Copa, treina como quem vai para a Copa. Entenda uma coisa, o mercado mudou, o cliente mudou e você precisa mudar, se atualizar, treinar, se adaptar, porque é desta forma que os seus resultados mudam. E não esqueça, na Copa eles são profissionais, mas treinam todos os dias. E nós de vendas vamos achar que a gente só tem que treinar quando dá? Não, não, não. Treine, repita os fundamentos, se atualize, controle de objeção, fechamento, todas as etapas de vendas. Você precisa treinar diariamente, se atualizar, se adequar ao que o mercado está aplicando. Isso é fundamental. Não ache que você adquirir um conhecimento de anos vai te levar para uma meta
extraordinária, porque não vai se você não estiver se atualizando com as técnicas de vendas que o mercado está praticando. E aqui vai um treino prático para ser aplicado. 10 minutos por dia você deve treinar uma objeção em voz alta. 2 vezes por semana, revise uma conversa no WhatsApp e reescreva ela de forma melhor. 2 vezes por semana, grave você vendendo o seu produto para assistir e se avalie, porque a autoavaliação é poderosíssima. Se você corrige ao se ouvir, você vai a cada dia se tornar um excelente vendedor. E foque em aumentar a quantidade de cliente. Por quê? Para você ter poder de escolha. Porque tem cliente que de fato não vale a paz que ele tira da gente. E eu tenho certeza, eu tenho e você tem. A gente abençoa os nossos clientes. A gente atende muito bem, faz um pós-venda maravilhoso, respeita totalmente o cliente. Mas, para mim, o cliente só tem razão se de fato ele tiver. Não é o chavão do mercado que cliente sempre tem razão. Não, é só se ele tiver razão. E quando a gente tem uma carteira robusta de cliente, nós podemos escolher. Nós podemos escolher e deixar de lado aqueles clientes perversos que tiram a nossa paz. Então, eu convido você. Você tem se atualizado? Você tem feito cursos de vendas? Você tem ido em palestras? Você tem lido livros sobre vendas? Isso te torna tão diferencial no mercado? Isso aumenta tanto o seu resultado? Foca nisso e veja os seus resultados mudarem. Se você quer vender com leveza, saiba que não é sobre dom, é sobre método. Treine e treine muito. Hoje eu te mostrei os 6 erros que tira o vendedor do jogo. Então, reveja cada um deles e analise qual você está mais frágil que precisa melhorar. Conta aqui para mim, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6? Porque você identificando a possibilidade de correção, faça isso, se empodere. Tem muita informação disponível e eu peço para você compartilhar este vídeo, continuar me seguindo nas redes sociais, porque nelas sempre vai ter conteúdo sobre vendas. É sobre isso.